Então, as práticas espirituais que vão alimentar o nosso organismo espiritual seriam essas, né? Que nós vamos discutir nas próximas encontros que nós vamos ter aqui. Oração pessoal, rosário, devoção mariana, adoração ao Santíssimo Sacramento, a questão toda da Eucaristia, né? O sacramento da reconciliação, que é um sacramento muito importante, a Léxio Divina, a leitura da Palavra de Deus, a prática do jejum, e vamos conversar no final também sobre a questão do perdão. Bom, como eu falei, assim, o organismo espiritual da gente, ele é formado também de graça santificante, mas também esse dom sobrenatural, né? Mas também das graças atuais. O que são as graças atuais? São graças sobrenaturais que Deus nos dá e que atuam no nosso intelecto, na nossa vontade, na nossa inteligência, para a gente fazer aquilo que é bom. Então você busca fazer aquilo que é bom através dessa graça que Deus vem e age no seu intelecto, age no seu sentido da vida, né? Te impulsionando para que você faça coisas boas. A graça atual, ela é uma moção interior que nos impulsiona a cada ato da vida para fazer o bem. Então, isso também precisa ser sustentado pelas práticas espirituais, para que você mantenha em você o desejo de ser bom. Muitas pessoas entram por um caminho mau e se mantêm no caminho mau porque, na verdade, elas vão perdendo essas graças do seu organismo espiritual. O seu organismo espiritual vai ficando pobre, vai ficando fraco, vai ficando desnutrido, porque ele não é alimentado por esse contato com Deus, com o divino, com o Criador, né? Então, essa moção interior que te impulsiona a fazer o mal, ela nasce da sua humanidade, da ausência de Deus, da fraqueza do seu organismo espiritual. Mas a moção interior que te impulsiona para o bem é a graça de Deus que vai te direcionando nesse caminho, à medida que você se aproxima mais dele. E quanto mais você pratica o bem, quanto mais você busca coisas boas na sua vida, mais a graça santificante, aquele dom sobrenatural de Deus em você, vai aumentando também. Essa atração por Deus também vai aumentando. Você vai fazendo bem, você vai criando hábitos bons, praticando atos bons, buscando o que é bom, e isso vai te aproximando cada vez mais e vai te dando cada vez mais desejo, vontade de buscar a Deus, essa sede de Deus, esse abá que o Espírito clama dentro de todo batizado. Aqui existem as graças de Estado. As graças de Estado são um capítulo à parte dentro da graça atual, né? Algumas pessoas que são chamadas a exercer funções especiais, elas recebem de Deus também essa moção sobrenatural chamada graça de Estado, quer dizer, um bispo, um sacerdote, o pai, a mãe, um chefe de Estado, lideranças de qualquer natureza, pessoas que têm uma missão de destaque diante das outras pessoas, diante dos outros seres humanos, né? Que têm uma responsabilidade sobre a vida de outras pessoas, porque a vida humana é uma coisa muito importante para Deus. Então essa pessoa que tem essa responsabilidade, ou essa potência, essa capacidade de auxiliar, ou de trabalhar, ou de conduzir, ou de dirigir, ou liderar outros seres humanos, outros filhos de Deus, recebem então também uma graça especial chamada graça de Estado, que muitos infelizmente negligenciam essa graça. Daqui nasce vou abrir um parênteses muito importante aqui. Nós não devemos entrar nesse ritmo aí que existe uma certa pregação, vamos dizer assim, uma certa ideologia aí que quer negar o valor das autoridades. Nós devemos ser obedientes às autoridades, mesmo que você não concorde com ela. Se essa autoridade for instituída, ela merece um respeito até pela graça
de estado que ela recebe pelo munus que o próprio Deus coloca na mão dessas pessoas. Então nós temos que auxiliar essas pessoas para que elas façam o bem. Porque se elas não fazem o bem, elas vão responder diretamente a Deus, que deu a eles uma graça que eles rejeitaram. Mas não cabe a nós agir com desobediência, porque a desobediência é uma filha da vaidade, é um fruto da vaidade. Então, o respeito a essas autoridades constituídas. Você pode discordar, você pode se posicionar de forma diferente quando você vê que aquela autoridade está tomando um caminho, um rumo que não é o ideal, que não é talvez até um rumo cristão mesmo, dentro dos nossos valores, mas o respeito, isso aí é uma dignidade dessas pessoas. E a perda do respeito por uma autoridade é um pecado. Por isso, você vê que tem lá, olha, essa coisa de honrar pai e mãe, tudo isso que eu estou dizendo aqui está incluído nesse mandamento, né? Honrar pai e mãe, honrar as autoridades, aqueles que têm a função de zelar pela sua vida. Sejam merecedores ou não, merecem a honra, o respeito e não o pecado que muitas vezes nós cometemos, né? Da difamação, da negligências com a nossa língua, né? As virtudes, então entrando diretamente na questão das virtudes, porque a gente associou, né, as práticas espirituais a uma vida de virtudes, isso está associado, né? As práticas espirituais vão te levar a uma vida de virtudes. Então, quando as potências da nossa alma, elas são exercitadas, as suas capacidades de ser alguma coisa, ou de fazer alguma coisa, elas são exercitadas, elas produzem hábitos, ou seja, um ato que você repete, vai se tornar um hábito. Então, atos repetidos se transformam em hábitos. O conceito é esse, tá? Se você quiser escrever. Atos repetidos se transformam em hábitos. Esses hábitos podem ser bons ou podem ser ruins. Os hábitos ruins, os hábitos maus, eles vão ser os vícios. Os hábitos bons vão ser as virtudes. Então, o que são virtudes? São atos bons que você pratica repetidamente, se tornam hábitos bons, e essas são as virtudes. São hábitos bons. E você só vai ter hábitos bons se você repetir o ato bom. Então, ou seja, vamos falar aqui de uma virtude, a virtude da paciência. Vamos supor que você seja uma pessoa impaciente, né? Você é uma pessoa impaciente. Você não vai, o Espírito Santo não vai vir sobre você como uma pomba e colocar paciência na sua cabeça, entende? Não é assim. A paciência é uma virtude. O que é uma virtude? É um hábito bom. Então, o que você vai ter que fazer? Toda vez que você se deparar com uma coisa que tira a sua paciência, você vai exercitar a paciência. Você vai se forçar a ter paciência. E você vai repetir esse ato. Repetir, respira fundo, suspira e começa de novo. E respira fundo, suspira e começa de novo. Paciência. Com a repetição do ato de paciência, isso com o tempo vai se tornar um hábito. Tá vendo? Você está subindo a escada. Você está subindo a escadaria. Esforço. Até que aquilo uma hora se torna um hábito. E se tornar paciente se torna uma virtude tal que você se torna uma pessoa paciente naturalmente. Já sem aquele grande esforço que você fazia antes. E aí você pega todas as virtudes da humildade, da benevolência, da generosidade e por aí afora. É assim que você vai criar boas virtudes. Bom, está explicado. Mesma coisa o ato mau. Se você costuma a repetir o ato
da maledicência, quer dizer, falar mal dos outros, você repete o ato desde pequenininho, desde criança, às vezes dentro da família, aprende e tal, isso se torna um hábito ruim, se torna um vício, o vício da maledicência. E você vai começar a falar mal das pessoas naturalmente, sem esforço nenhum. Então você adquiriu um hábito ruim, você adquiriu um vício. E aí, como é que você vai fazer? Você vai ter que combater o vício com atos bons, que é o quê? O silêncio. Então, silêncio. Toda vez que dá vontade de falar de alguém, eu faço silêncio. Deu vontade de falar de alguém, eu faço silêncio. Eu calo, aí escapa, eu falo, tal, aí eu paro, volto de novo, calo, e silêncio. E vou, repito até que aquilo transforme esse vício numa virtude. Continuando. As virtudes humanas, então, elas são divididas em virtudes intelectuais e virtudes morais. As virtudes intelectuais, elas aperfeiçoam a razão, o uso racional, o uso da sua razão. E as virtudes morais são aquelas que aperfeiçoam a vontade, o apetite de obedecer à sua razão. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós temos impulsos, nós temos paixões, que são vontades de conquistar o bem que a gente falou. Então, por exemplo, eu vejo um doce que eu gosto muito e eu me dirijo com paixão, empenho a minha vontade, a paixão é esse empenho da vontade, empenho a minha vontade em pegar aquele doce e comer, conseguir aquele bem que é o doce, ok? Mas aí a sua razão diz para você assim, ei, pode parar porque você não está fazendo dieta? Você está fazendo dieta, você não pode comer o doce. A razão deu uma ordem para a vontade. E aí a pessoa que é fraca, de razão fraca, o que ela faz? Não vou obedecer à razão. A razão minha consciência que se cale. Eu vou obedecer o meu corpo. Eu vou lá, o meu corpo quer isso, ele deseja isso, eu tenho vontade disso, eu vou lá e como doce, que se dane a dieta. Então essa dinâmica. Então, o que acontece? A virtude moral vai aperfeiçoar o seu apetite para a sua vontade, sua paixão, para obedecer à razão. E aí, você desenvolvendo essas virtudes, você vai conseguir fazer com que a sua razão mande na sua vontade, e não sua vontade mande na sua razão. Porque isso aí é o quê? Por exemplo, um diabético que come doce é uma pessoa que tem essa fraqueza espiritual, tem essa fraqueza, ela não consegue resistir ao que o corpo pede, ou seja, o corpo manda no intelecto. O que é que vai morrer? O intelecto ou o corpo? O que é finito? O que é mais importante? O que é superior? As coisas espirituais são superiores às coisas corporais. Então é isso. Você vai desenvolver virtudes morais, e essas virtudes morais vão nortear a sua razão, a sua decisão. E por fim nós temos virtudes teologais. Então virtudes humanas, que são intelectuais e morais, e virtudes não humanas, virtudes teologais, virtudes divinas, virtudes que é Deus que tem. São relacionadas, como eu coloquei no vermelhinho aqui, à natureza divina. As virtudes teologais unem a alma humana a Deus. Quais são essas virtudes teologais? A fé, a esperança e a caridade, como está lá na carta aos Coríntios. Alguém abriu o microfone aí. Alguém abriu o microfone. Virtudes morais cardeais. Então, quais são essas virtudes morais que eu estava falando? São essas 4 aqui: prudência, justiça, temperança, que é o equilíbrio, e a fortaleza, a força para vencer os impulsos. Dessas 4 virtudes morais vão derivar todas as outras. Essas são as cardeais, aquelas que coordenam, que estão na cabeça de todas as virtudes. Dali vai sair então a humildade, a obediência, a alegria, a paciência, a penitência, a castidade, a própria religião. A religião é uma virtude.
A pessoa ser religiosa é uma virtude, e o que é uma virtude? Repetição do ato. Então, como é que uma pessoa se torna religiosa? Com atos religiosos. Não tem outro jeito, né? Lembrando assim, para você que reza pela conversão do seu marido, do seu filho, da sua esposa, do seu avô, da sua mãe, do seu pai, não interessa, não importa quem, lembra que o reino de Deus, segundo Jesus Cristo, é uma sementinha de mostarda que você planta pequenininha, e ela vai crescendo. Então, às vezes, é rezar um Pai Nosso todo dia, daqui a pouco dá vontade de rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria, daqui a pouco ele faz uma oração lá para um santo que ele se identifica, daqui a pouco ele dá vontade de ir na missa. Enfim, as virtudes elas vão se multiplicando à medida que a gente vai exercitando. Então a virtude da religião também é assim. Bom, então, só para exemplificar, a virtude da prudência é toda virtude que faz o bem de acordo com a razão. Você decide fazer o bem. E ela precede todas, ela é a mais importante. Então ela vai aperfeiçoar a sua capacidade racional. Você ter um discernimento correto em relação às coisas que você tem que fazer. Então isso é o que? A capacidade de pensar sobre a decisão que você tem que tomar. Não decidir por impulso. Quem decide por impulso não usa a virtude da prudência. A justiça é toda virtude que faz o bem do que é devido e reto nas ações e evita o mal. Então, a justiça é aquela pessoa que faz o bem que é devido e não aquilo que é conveniente. Ele não usa da conveniência, usa da justiça. Então é uma retidão do espírito, né? O que é isso que a gente vê várias vezes na Bíblia falando, né? A pessoa que tem um espírito reto. A pessoa que tem um espírito reto é a pessoa que é justa. Então os juízos de Deus são retos. Quer dizer, eles não fazem curvas. O que são as curvas? São as conveniências. Não, o justo é eu fazer isso aqui, mas é mais conveniente para mim fazer desse outro jeito aqui. Às vezes você está, por exemplo, nos seus negócios, né? Vamos supor os empresários, comerciantes, às vezes nos seus negócios o justo vai fazer você perder dinheiro. Então você faz uma curva na sua justiça, porque aquela justiça não vai ser conveniente para você. Às vezes, vou falar de coisas pequenas aqui, né? Você atravessa você excede a velocidade lá na estrada, chega uma multa para você, porque você excedeu a velocidade, e o que você faz? Entra com recurso na justiça para poder embargar, inventa uma desculpa qualquer e fica rolando aquele negócio lá. Por quê? Porque não é conveniente para você assumir que você errou mesmo e que o justo é você pagar a multa. Estou dando aí pequenos exemplos, né? A gente tem vários exemplos aqui, quer dizer, as conveniências, né? Quando a gente vive por conveniências, a gente começa a esquecer da justiça. Isso é uma coisa muito séria. Eu estaciono o carro lá no estacionamento pago aí da prefeitura, na rua, né? É rapidinho, aí eu dou aquela olhadinha em volta assim, vejo que o guardinha não tá, né? O fiscal ali não tá por ali, aí eu deixo sem pagar e volto. Aí quando eu vejo que eu não recebi a multa, eu fico todo feliz, puxa vida, deu certo, né? A justiça ela não parte do seu julgamento de certo e de errado. Existe uma lei, existe uma lei que você deve obedecer e a justiça está diretamente relacionada à obediência. A obediência, a retidão de ato, né, de atitude, e de não deixar a vontade dominar a razão, as coisas racionais.
É por isso que um juiz, quando ele vai julgar um caso, ele vai se basear na letra da lei, né? Ele não pode se basear nas conveniências dele, nos aprendizados dele, ele tem que se ater à aplicação da lei que está escrita. Da mesma forma, tem que acontecer conosco. Nós vamos ter que nos basear no que a lei prescreve para nós. Como é que você vai ser justo? Então, dando a Deus ou ao próximo o que lhes é devido. Não damos a ele o que é de direito, porque nós não podemos, mas nós damos o que podemos por dever sagrado. Quer dizer, nós damos a Deus, ao próximo, o que é devido a eles. Nós não podemos dar a Deus tudo o que ele merece, porque ele nos transcende, é maior do que nós. Mas ao nosso próximo nós podemos dar o que é devido a eles, o que é justo. Então, veja os pecados decorrentes da injustiça: discriminação, homicídio, espancamento, encarceração, furto, roubo, calúnia, prevaricação, mentiras, ofensas, difamações, murmurações, zombaria. A zombaria também não cumpre a justiça em relação ao outro. A maldição, fraude nos negócios, a usura, todas essas coisas não cumprem a justiça, não cumpre ao próximo que lhe é devido. O que é que você deve ao próximo? O amor, o respeito. A temperança, então toda virtude que coíbe as paixões e reprime as paixões. Então é o equilíbrio, quer dizer, você tem aquele impulso, aquele desejo de comer, 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 comer. A temperança no comer. Comer para a saciedade e não para saciar paixões, mas para saciar a necessidade justa do corpo. Então ela reprime os desejos, por exemplo, também dos prazeres do tato. Cai aqui o caso das pessoas que têm compulsões sexuais. Então você ter também a temperança dos prazeres sexuais e dos prazeres da mesa, como dizia Santo Tomás de Aquino. A temperança é a medida sobre todo tipo de paixão e atividade para que não ultrapasse os devidos limites. Impõe uma moderação no uso dos bens criados. Todos os bens, aqueles bens que eu coloquei no início, né, que são os bens do corpo, bens da alma, bens exteriores, os bens que nós precisamos para viver, que nós usamos, praticamos aqui para viver nessa vida, nesse tempo, eles devem ser usados com moderação. E para isso você deve desenvolver em você a virtude da temperança, do equilíbrio. A fortaleza, que é toda virtude que dá firmeza interior contra toda paixão. Então ela te fortalece para que você consiga, por exemplo, manter uma decisão. Como é que você pode exercitar, por exemplo, o dom da fortaleza? Pelo jejum. Você pela prática da oração, você determinar um horário para a sua oração e ser forte o suficiente para cumprir aquilo. Você cumprir promessas, honrar promessas que você fez, honrar palavras, né? Aquela coisa que tinha antigamente, mas hoje tem ainda, graças a Deus. A fortaleza ela vai assegurar a firmeza, a constância para praticar o bem. Para você ser constante na prática do bem, você precisa ser forte, porque dá vontade às vezes de desistir, de desanimar. Então é isso. E por fim as virtudes teologais, que são as virtudes que só são infundidas na alma por Deus. Então, para você conseguir que Deus infunda na sua alma virtudes teologais, você precisa então que Ele se aproximar dele para que Ele te dê essas coisas. São Paulo descreve na carta aos Coríntios, capítulo 12, 13, depois daquele poema do amor, que
A fé, a esperança e a caridade são as virtudes superiores. Então, assim como as virtudes humanas ordenam o homem para o bom uso dos bens que passam, né, os bens dessa terra, desse mundo, as virtudes teologais, fé, esperança e caridade, vão direcionar o homem para a busca dos bens superiores, dos bens sobrenaturais, espirituais. A fé reside na inteligência, mas ela se aperfeiçoa, né? Eu não vou entrar em detalhes para explicar tudo, que vai tomar muito tempo, né? Mas a fé é uma coisa que ela reside na sua razão, quer dizer, você empenha a força em acreditar e o Espírito Santo vem em seu socorro e aumenta a sua fé. Mesma coisa a esperança. Você está sempre à espera do auxílio divino, de que Ele vai te auxiliar e que Ele vai cumprir as promessas dele em relação a você, que Ele vai te dar as coisas que você necessita. E a caridade, que é a perfeita comunhão entre Deus e o homem. Quer dizer, a caridade, ela não como às vezes algumas pessoas interpretam, essa coisa de fazer caridade é ajudar os pobres, né? Prover bens materiais para as pessoas. A caridade é uma palavra que vem traduzida do grego e que na verdade ela quer dizer um amor incondicional, um amor desapegado. Por isso a gente começou a nossa conversa lá no início falando da questão do desapego como uma base para que você consiga iniciar a vida espiritual. É o que Jesus falou para aquele jovem rico. Se você quer ser perfeito, então comece a desapegar. Se você quer viver a caridade perfeitamente, é claro, nós vamos ser julgados pelo amor. No final de tudo, nós vamos ser julgados pelo amor. Então, essa comunhão entre Deus e o homem só vai ser possível se você inicia um processo de desapego de tudo que é inferior a Deus. Então é isso que na carta aos Coríntios 12, 1 Coríntios 12, 31, São Paulo vai dizer: aspirai aos dons superiores, que desejem os dons superiores. Às vezes a gente fica se apegando a outros tipos de dons que nos ajudam muito na nossa vida, na nossa caminhada, ajudam a comunidade, mas os dons superiores, que são esses 3 aqui, são esses que nós devemos aspirar, desejar. E o caminho mais excelente de todos esses é o da caridade, é o do amor. Vão existir ao longo da nossa caminhada espiritual, ao longo das práticas espirituais, as tentações. Todos nós vamos ser tentados. Nós não somos diferentes de Jesus. Então, depois de se tornar filho de Deus, depois de ser batizado, você está susceptível às tentações. Porque assim aconteceu com Jesus. Aí, né, em Mateus 4, você vê a história do batismo de Jesus, né? Quando Jesus é batizado por João Batista no Rio Jordão. Lá está escrito assim que imediatamente o Espírito Santo conduziu Jesus ao deserto para ser tentado. O Espírito Santo conduziu Jesus para ser tentado. Então, essas tentações, essas lutas que nós vamos ter para nos manter no caminho espiritual, na prática espiritual, é que vão fazer com que a gente cresça, se fortaleça. No exercício espiritual, como eu falei, assim como o organismo físico precisa de exercício, o organismo espiritual também precisa de exercício. E esse exercício vai se dar quando você se confrontar com as tentações. A tentação de não rezar, hoje não vou rezar, não estou cansado. A tentação de abandonar as práticas que você se prontificou a fazer. Eu me prontifiquei a rezar o texto todo dia. Você vai ter tentação para não rezar. E todas as outras práticas por aí afora. Então, meu filho, no Eclesiástico está escrito aqui, meu filho, Eclesiástico 2, versículo 1,
Meu filho, se entrares para o serviço de Deus, permanece firme na justiça, olha aí a virtude cardeal, e no temor de Deus, e prepara a tua alma para a provação. Fica firme na justiça, no que é justo, no temor de Deus, quer dizer, não abandone Deus, respeite Deus, e prepara a sua alma para a provação. Se prepara, porque quando a provação vier, você tem que estar forte o suficiente para se manter firme. Permanece firme. Assim como fez Jesus diante das tentações do deserto que nós vemos lá, né, nesse Evangelho de Mateus. Para que você consiga evoluir nas suas práticas espirituais, além de entender dessa luta contra as tentações, preparar-se para as tentações, você precisa entender também que o pecado mortal causa morte espiritual. Então não dá para você fazer uma caminhada espiritual tendo em você pecados mortais, pecados graves, pecados que atentam contra o amor. Porque aí você fica privado da graça santificante, da graça, daquele impulso de Deus, do Espírito Santo dentro de você. E aí o seu organismo espiritual vai se enfraquecendo. O pecado mortal enfraquece a sua vida espiritual. Então você vê uma pessoa... eu vou voltar, porque tem gente que saiu fora. Tá todo mundo aqui, gente? Porque tem gente reclamando aqui. Dá um alô pra mim pra ver se vocês estão aí. Eu tô. Oi. Ah, tá ok. Eu tô. Ah, então vocês estão. Tá jóia, tá jóia. Cadê a Gláucia que reclamou aí, que tava... O que aconteceu, Gláucia? Não sei o que houve com a Gláucia. Ah, tá aqui. Pronto. Caiu a internet dela. Acho que caiu a internet dela. Muito bem. Vamos de novo. Vamos voltar. Voltei. Ok. Muito bem. Deixa eu voltar lá na nossa... Já estou encerrando, tá, gente? Para a gente poder abrir um pouquinho de conversa, de bate-papo aqui. Vocês trazerem também as perguntas aí de vocês. Cadê? Aqui. Pronto. Então, como eu ia dizendo, além da sua luta contra as tentações, você lutar também contra o pecado, principalmente o pecado mortal. O pecado mortal ele só pode ser reparado por um poder divino. Nós vamos aprender isso lá na frente quando a gente for falar sobre o sacramento da reconciliação. Por que é um sacramento tão importante na prática espiritual? Porque a ofensa que você comete a um ser de natureza superior à sua não pode ser reparado por você. Entende? Você não consegue consertar uma coisa que você não alcança. Então, você causou um dano moral ou espiritual a um ser que é superior a você, de uma natureza superior à sua. Você não pode reparar isso sozinho. Você depende dele te perdoar. Ele faz até aquela comparação, né, na parábola que ele conta de um senhor que tinha um empregado que devia dinheiro para ele, e ele vai, e o empregado suplica o perdão, dá um prazo, faz alguma coisa para eu pagar, eu quero pagar, mas me dá um prazo, me dá uma condição de eu conseguir pagar para você isso. E aí o que o patrão lá faz? Perdoa a dívida. Perdoa a dívida. Então,
o patrão olhou para aquele empregado e falou assim: esse cara não vai conseguir me pagar isso nunca, porque o que ele me deve é muito grande. Ele está devendo a alguém que é maior do que ele, mais rico do que ele, tem mais do que ele, e ele não tem nada para me pagar. Então eu vou perdoar a dívida. É mais ou menos isso que acontece ali. Você está lá diante de Deus pedindo perdão a Ele, mas você tem que pedir confiando de que Ele tem misericórdia para perdoar. Porque se você disser para Ele: olha, eu vou te pagar esse mal que eu te fiz, você vai pagar com o quê? O que você vai oferecer para Deus em troca? Fala para mim. E você não quer confessar. Porque confessar te humilha, mas exatamente a humilhação é a grande virtude da confissão. Então, nós agredimos um bem que nos transcende. Por isso, a reparação do pecado é irreparável por força intrínseca do homem. Depende realmente de que Deus perdoe. E o que foi que Jesus fez então, lá na cruz? Ele, como ser divino que ele é, como Deus que ele é, ele veio e pagou. Ele veio e reparou. E deixou reparado para qualquer mal que se fizer dali em diante, desde que a pessoa reconheça, se arrepende e confie na misericórdia do Pai. Então veja que essas coisas são dicas para você conseguir ter uma prática espiritual, né? E por último, a questão da igreja. A igreja também é um organismo espiritual. Como nós somos, a igreja é um organismo espiritual. Como São Paulo explica na primeira carta aos Coríntios. Porque como o corpo é um todo, tendo muitos membros, nosso corpo é um todo e tem muitos membros, e todos os membros do corpo, embora muitos, formam um só corpo, quer dizer, tem muitos membros, tem olho, orelha, nariz, boca, braço, perna, dedo, tem muitos membros, mas formam um corpo só. Da mesma forma, o corpo de Cristo. Assim também Cristo. Em um só Espírito, fomos batizados todos nós para formar um só corpo. Judeus, gregos, escravos, livres, seja o que for você. Pobres e ricos. Todos fomos impregnados do mesmo Espírito. Porque o seu corpo tem muitos membros, mas tem só um Espírito. Da mesma forma, a igreja tem muitos membros, é um só corpo, que possui um único Espírito que dirige esse corpo. A igreja é dirigida pelo Espírito de Deus. Faça o homem o que fizer. Peque o clero, pode pecar o povo, pode pecar todo mundo, pode querer desviar os caminhos da igreja. O Espírito que conduz esse corpo é o Espírito de Deus. Assim, o corpo não consiste em um só membro, mas em muitos. Por isso, você como corpo da igreja não pode falar mal, difamar, destruir outro membro do mesmo corpo. Porque é como se a sua mão resolvesse dar soco na sua cara. É como se seu corpo resolvesse agredir a ele mesmo. O que são as doenças autoimunes? Doença que o próprio corpo está tentando se destruir. Então, esse é um corpo doente. Então, nós não podemos ser doença no nosso corpo, no corpo da igreja. Então, nós precisamos praticar a nossa religião como uma verdadeira virtude, para que ela seja sadia, um corpo sadio. Cada membro que fica doente afeta o corpo inteiro. Bom, estou encerrando por aqui. Eu vou abrir aqui, vocês podem abrir os microfones e nós vamos então conversar.